E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E vamos falar mais da imprensa. Essa daí é de doer, agora essa supera. Lula se aproxima do agro após falas no Jornal Nacional. Depois de todos aqueles absurdos, o Lula se aproximou. Ele não se afastou. Por mais que a gente viu, né, inúmeras entidades ligadas ao agronegócio postando cartas de repúdio às falas do Lula, o UOL solta essa nota. Diz aliado, porque o aliado do Lula disse. O aliado do Lula falou e o UOL acreditou e o UOL postou essa nota. Beleza. Mas vamos continuar. Aí vejam só. Eu tava passando também e vi o Texugo postando, né? Eu vi o foto de Bolsonaro, chamou minha atenção. Aí eu fui ver o que ele vai botar. Aí ele falou o seguinte: estrategicamente, a Globo colocou a imagem da matéria em um enquadramento bem restrito, para assim passar a ideia que Bolsonaro estava acompanhado de poucas, mas, na realidade, por outro enquadramento, conseguimos ter a ideia da quantidade de pessoas. E tá lá a nota da Globo, que é essa daqui, ó. Em Barretos, Bolsonaro disse que o mundo passa fome sem o agronegócio brasileiro. Aí coloca a foto, ainda tá cortada, você não consegue nem ver Bolsonaro direito. Por que não coloca a foto por esse ângulo aqui, né? Muito melhor, muito mais bonito. Multidão de pessoas. E você vê, enquanto Lula faz questão de defender o MST, Bolsonaro faz questão de defender e participar de eventos ligados ao agronegócio. Olha que diferença. E tá falando aí, né, que essa questão da fome é complicada. Não é bem assim. O pessoal tá forçando a narrativa. Estão forçando tanto a narrativa que a Folha de São Paulo publicou um disclaimer, né, um pedido de desculpas. Erramos! Na manhã deste sábado, a Folha publicou o texto intitulado Bolsonaro vai ao interior da Bahia, recua e agora diz que o Brasil passa fome. O presidente Jair Bolsonaro não recuou sobre sua declaração de que a fome para valer não existe no Brasil. A frase correta dita na Bahia é que o mundo sem o Brasil passa fome. Ah, tá bom. A distorção foi tão grande que tiveram que colocar um erramos. Passaram de todos os limites. Agora, sobre essa questão da fome, não é de hoje. Eles estão com essa história. A fome. A turma da esquerda e do jornalismo falou que, inclusive, é um dos pontos que a campanha do Lula vai querer explorar. A fome. 33 milhões de brasileiros passando fome. A fila do osso. Aí, para minha surpresa, eu realmente fiquei surpreso. Vou falar que assim, estou espantado, quase não acreditei. Não, bem incrível, sabendo outras coisas que o iFood defende. E eu recebi essa postagem aqui, ó, do Marcelo. Ele falou: olha o que o iFood está exibindo nos pedidos do aplicativo. 33 milhões de brasileiros com fome. Doi. O cara vai comprar, tá lá, ó. 33 milhões de brasileiros com fome. Aí todo cara que pega o iFood vê isso daí e fala: rapaz, a coisa tá complicada, viu? Tá complicado. E você começa a emplacar uma narrativa que existem 33 milhões de brasileiros com fome. E fica a pergunta, esse número, ele é real ou é uma narrativa da esquerda para ajudar o Lula? Sobre isso, o Eric Figueiredo, acho que eu falei que Ferreira no início do vídeo. Enfim, o Eric é presidente do IPEA, que lida aí com estatísticas, números, e ele comenta sobre esse dado. E comenta, obviamente, trazendo dados, gráficos, informações precisas. E ele fala o seguinte: já relatei o comportamento, no mínimo, esquisito do indicador de insegurança alimentar produzido pela Vigisan. Ela se descola de seu determinante histórico, a extrema pobreza, no pós-2018. Peraí. Pós-2018? Tá, 2018 que o Bolsonaro foi eleito. Até 2018, a diferença entre eles era de 2 pontos percentuais, passando para 14 pontos percentuais no pós-2018. Para quem não está entendendo, olha só.
essa linha laranja é a linha que representa a extrema pobreza. Essa linha azul é a linha da insegurança alimentar. Essa linha tracejada é o ano de 2018, que você vê que a boca do jacaré começa a crescer. E olha só que interessante. Você vê, ó, que a distância... Aqui, ó, 2013, era Dilma. Você vê, ó, a insegurança está basicamente com a mesma distância dessa linha laranja de baixo. A linha laranja, que é da extrema pobreza, na era Dilma, vai crescendo e a insegurança alimentar vai crescendo junto. O que faz total sentido. Quanto maior a quantidade de pessoas na extrema pobreza, maior a quantidade de pessoas em insegurança alimentar. Só que, quando as pessoas na extrema pobreza caem, qual é a tendência? Que também caia as pessoas em questão de insegurança alimentar, que é o que você percebe aqui, ó. Olha 2004, a quantidade de pessoas na extrema pobreza está caindo e a insegurança alimentar também está caindo. Só que olha que interessante, em 2018, a extrema pobreza começa a cair. Só que a insegurança alimentar começa a aumentar. Opa! Pelo padrão do gráfico, a gente deveria ter visto algo assim, ó. Caindo aqui para baixo. Por que aumentou? E aí essa diferença de 2 pontos percentuais começa a crescer até chegar a 14 pontos percentuais entre extrema pobreza e insegurança alimentar. Isso tá estranho. E o Eric continua. Vamos prestar atenção no que acontece entre 2018 e 2020. A insegurança alimentar da Pensan cresceu 3,2 pontos, enquanto a extrema pobreza caiu 1 ponto percentual. Vamos pensar sobre o que aconteceu nesse período, em específico, durante a pandemia. E vejam só. Em 2020, foram gastos quase 300 bilhões de reais com o pagamento do auxílio emergencial, valor 7 vezes superior ao gasto com o programa Bolsa Família na época, atendendo mais de 68 milhões de brasileiros, 1/3 da população. Se focarmos apenas nos beneficiários do programa social da época, o Bolsa Família, esse gasto propiciou um aumento na renda média recebida por essas famílias de mais de 400, aumentou 5 vezes, passando de um ticket médio de R$ 189 para R$ 908, o que pode ser atestado pelos dados da PNAD. E nesse ponto, eu não estou considerando outras ações com impactos sociais, tais como o benefício emergencial, o BEM, que garantiu os rendimentos e emprego de mais de 11 milhões de trabalhadores só em 2020. Em resumo, a redução da extrema pobreza e o ganho de renda proporcionado pelo auxílio emergencial não são compatíveis com o aumento da insegurança alimentar. Só que as inconsistências não param por aí. Gente, se o governo vem, começa a ajudar as pessoas, tem auxílio, não tem fila, o brasileiro, até quem não merecia, recebeu. Você combateu, a extrema pobreza caiu e a turma aí que fez esse levantamento de dados que o Lula usa à torta e adoidado, falando que não, que o povo tá passando fome. Tá estranho, mas ainda fica mais estranho. Vejamos o que aconteceu em 2021, usando as informações contidas no próprio relatório da ONG da esquerda. Em 2021, os dados da Vigisan apontam um crescimento de 6 pontos percentuais na insegurança alimentar, se deslocando ainda mais dos indicadores de extrema pobreza. Chama ainda mais a atenção os argumentos que sustentam o crescimento da insegurança alimentar nesse período específico. De acordo com a Vigisan, página 82, abre aspas, olha isso daqui. Com o desemprego, essa estabilidade desapareceu e houve piora significativa dos índices. Não custa lembrar que, entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, o desemprego passa a apresentar uma forte trajetória de queda, caindo de 15 para 11,5. Se a Vigisan está apontando que o desemprego, o Eric está falando em 2021, que o desemprego foi um problema, o alto índice de desemprego foi um problema e o mundo real, a gente viu uma queda no desemprego. Como é que chega nesse número de 33 milhões? Ele tá falando, o desemprego foi um problema. Mas em 2021 o desemprego caiu. Não faz sentido? Não encaixa, não tem lógica.
E para terminar, aí as explicações para o crescimento da insegurança alimentar continuam. O relatório lá da Vigisan, página 88, a destruição de instituições públicas e a desativação de políticas voltadas à proteção social em curso desde 2016 estão na raiz do problema aqui exposto, deixando grande parte da sociedade desprotegida diante dos efeitos da crise sanitária que agravou a crise econômica que antecedeu. Peraí. Foram inseridas quase 215 mil famílias no programa social, totalizando 14,5 milhões de famílias atendidas. Isso só em 2021. A crise econômica de 2021, descrita pelo Vigisan, é representada por um crescimento do PIB de 4,6%, com geração de 2,7 milhões de vagas de empregos só no setor formal. Até entendo o debate público não se interessar em apurar esses números, mas o meio acadêmico, de fato, lê o relatório cujos números eles propagam. Gente, eles estão falando que as políticas sociais que estavam em curso desde 2016 acabaram, foram desativadas. Pessoal, o governo aumentou as políticas sociais, aumentou o valor do benefício. 33 milhões de brasileiros passando fome. Eu acho que esse número tá errado, viu? Eu acho que esse número tá errado e eu acho que esses argumentos aí, esses dados que o Eric trouxe, assim, bem pertinentes. Aí eu pergunto, será que alguém da imprensa vai repercutir o que o presidente do IPEA, que é Instituto de Pesquisas e Estatísticas Avançadas, algo assim, estava lá comentando? Você vê, né? Mas o importante é falar que tem brasileiro passando fome, que é para ver se ajuda o Lula. Mas vamos continuar. Ainda Lula versus Bolsonaro, a Folha de São Paulo fala o seguinte: a equipe de Lula está batendo cabeça para achar o tom com os evangélicos. Petistas admitem nos bastidores certo clima de barata voa sem uma fórmula mágica para reativar pontes com esse eleitorado-chave. E sobre isso, eu quero trazer essa matéria da Veja, ela é maior do que isso daqui, mas esses 2 parágrafos ficam aí de questionamento e eu acho que caso isso daqui seja mentira, o Lula deveria entrar com direito de resposta lá na Veja. Deveria entrar com direito de resposta, Lula, porque a Veja está falando de você o seguinte: a preocupação que assombrava Lula na cadeia virou realidade. Mas mesmo vendo televisão, Lula continuava exercendo a política. Uma de suas rotinas era assistir aos programas evangélicos que pululam nas emissoras abertas de televisão, em especial no período entre a noite e a madrugada. Lula tinha o costume de anotar os nomes dos pastores e prestava muita atenção ao conteúdo das pregações, como ele mesmo relatou em encontro com lideranças evangélicas logo após ter saído da prisão. O petista dizia a aliados que era preciso ficar atento ao que eles diziam, porque tinha convicção que entendê-los seria fundamental para vencer qualquer eleição que se disputasse no Brasil, em especial a presidencial. Peraí. O Lula estava assistindo o culto, a missa, não para ouvir a palavra de Deus, mas para ver como conseguir o voto dos cristãos. Rapaz, isso dá errado. Dá errado. Para ouvir a palavra de Deus, é para ouvir a palavra, para refletir, tentar ser uma pessoa melhor, tentar tirar ideias, análise para conseguir votos. E isso aqui é o que a Veja está falando, Lula. Mesmo preso, o petista já pensava em retornar ao palco da política nacional e sabia que o seu sucesso dependeria de como se relacionaria com esse segmento do eleitorado. Aí depois não sabe, porque não está conseguindo emplacar junto aos cristãos. E o Estadão, para minha surpresa, soltou outro editorial: a necessária defesa da família. E é um tema que eu acho que também é um problema para o Lula. Por quê? A campanha eleitoral começou marcada pela disputa ferrenha do chamado voto evangélico. Eu não acho que tem disputa, não, está bem consolidado, com o reducionismo próprio dessa disputa, em que questões complexas se convertem em jingles simplistas. O voto evangélico é caracterizado como a expressão de um conservadorismo extremado, muitas vezes compreendido como um atraso por aqueles que têm dificuldade de conquistá-lo. Realmente, a turma da esquerda enxerga dessa forma. A turma da direita acho que são pessoas comuns
que tem valores, se preocupa com valores familiares. É fato que uma parte significativa do universo evangélico repele a esquerda justamente porque identifica nela ameaças a seus valores mais caros, sobretudo os relacionados à integridade da família. Tem como discordar? Certo ou errado, esse sentimento parece ter se cristalizado a ponto de, conforme atestam as pesquisas, muitos evangélicos preferirem votar em Bolsonaro a despeito de seu comportamento, muitas vezes imoral, somente porque a alternativa Lula alegadamente representa uma ameaça concreta à estabilidade familiar. Eu vou até ler isso de novo. Ó. Somente porque a alternativa Lula alegadamente representa uma ameaça concreta à estabilidade familiar. O Estadão escreveu isso. Ameaça concreta à estabilidade familiar. O Lula. Afinal, são bandeiras da esquerda. Legalização, meu corpo, minhas regras, além da discussão aberta sobre sexualidade nas escolas, temas que preocupam pais e mães, sejam evangélicos ou não. O Estadão escreveu isso. É preciso salientar, contudo, que a confusão entre valores familiares e o chamado voto evangélico esconde uma questão bem mais relevante. A pauta da família, como chamou desdenhosamente Lula, vai muito além dos contornos religiosos que a retórica política parece impor. Defender a família não tem nada de atrasado, nem tampouco está relacionado a fanatismo religioso. Tá vendo, Lula? Nenhum pai de família, seja de que religião for, pode ser criticado ou estigmatizado por desejar que o governo de seu país o ajude a proteger seus filhos daquilo que enxerga como um risco. Nessas discussões sobre a conquista do voto evangélico, fica evidente uma vez mais a incapacidade de boa parte dos partidos de reconhecer as preocupações e os interesses reais da população, atribuindo o viés político e ideológico a temas que nada têm a ver com ideologia. Cara, assim, o Estadão está descobrindo a roda. A roda. Eles estão descobrindo a roda. Aí, sei lá, uns 10 mil anos. Mas estão descobrindo hoje a roda. E assim, meu Deus, descobrimos a roda. É simplesmente inconcebível que a defesa da família se tenha tornado uma espécie de monopólio do bolsonarismo. Doeu. Essa doeu. Também então, doeu muito escrever. Eles sabem. Defesa da família é Bolsonaro. A importância social e econômica da família não se baseia numa agenda ideológica específica. Políticas públicas que protegem, preservam e fortalecem as famílias têm um evidente interesse público e concretizam de forma muito direta as preocupações reais da população. Foi Bolsonaro que foi impedido de mostrar um certo livro em 2018, quando ele foi lá no Jornal Nacional. Por que será que a pauta da família está tão ligada a Bolsonaro? Cuidar da família não é uma bandeira ideológica, é cuidar das crianças e dos idosos, é diminuir a vulnerabilidade social de quem mais precisa, é fortalecer não uma instituição tradicional, mas a mais importante rede de apoio afetivo, social e econômico. Eu acho que o Estadão contratou alguém da direita para escrever esse texto, para servir assim de conselhos para a esquerda. Falar, ó, é isso daqui, ó, vocês têm que entender. Vamos escrever no Estadão que é para ver se a esquerda lê e falar, estão nos ajudando. Esse aqui é a estratégia que a gente tem que tomar. Aí depois não entende, porque o Lula não consegue crescer entre os cristãos. E o Estadão ainda bateu no Lula de novo ontem em mais um editorial, um retrocesso inaceitável. Tá falando sobre a questão que envolve o marco do saneamento e a possibilidade do PT não seguir com uma das medidas mais importantes do governo de Jair Messias Bolsonaro. O Estadão reconhece o seguinte: a aprovação do marco do saneamento básico proporcionou uma verdadeira revolução no setor. De sua sanção, há menos de 2 anos, até março, 16 leilões em todo o país garantiram mais de 50 bilhões de reais em investimentos. Há 28 licitações em fase de preparação. A estimativa é que serão necessários 900 bilhões para cumprir os objetivos traçados. E fala o seguinte, ó, não há dúvida de que a materialização desses vultuosos investimentos depende da estabilidade desta legislação, a não ser, é claro, entre os coordenadores do programa de governo do PT. Ninguém sabe se o PT vai manter, vai jogar contra, até porque a esquerda judicializou o marco do saneamento. Eu acho que o Lula até outubro vai bater 25%.
E só pra falar aqui em retrocessos, né? Como é que bota aqui? Um retrocesso inaceitável. Não podemos aceitar nossa democracia em risco. A imprensa continua com suas matérias bem descaradinhas. 81% dos policiais acham que quem ganhar a eleição deve tomar posse. Óbvio, todo mundo pensa nisso. Aqui é só a matéria pra falar, ó, os policiais não apoiam a tentativa de golpe de Bolsonaro. Golpe. Isso essa nota aqui que é interessante. O que Aras diz ter nas conversas com o bolsonarista que foi alvo da operação. Aras, segundo a Rádio Interlocutores, confirmou a existência de conversas entre ele e o Meyer, né? Mas classificou como mensagens sociais, comentários neutros e, no máximo, uma indicação de vinho. Sobre o conteúdo enviado pelo o Meyer, porém, ele disse não se recordar. Olha o que a Veja escreve. Porque o seu celular tem mecanismos de autodestruição de diálogos e eles não estariam mais disponíveis. Gente, isso aqui é só porque o WhatsApp do Aras deve estar com aquela função assim, que a mensagem apaga a cada 7 dias ou a cada 24 horas. Só isso. Aí tem que colocar nesse não, mecanismos de autodestruição para não, o Aras tem que esconder as mensagens porque é muito perigosa. É brincadeira, né? Mas vamos aqui pro nosso último tema, que não vai dar, eu acho que não vai dar para falar sobre SG não. E vejam só, começaram notícias positivas no nosso país. Após primeiro semestre difícil, construtoras projetam crescimento nesse ano. O Brasil vai dar certo, as coisas estão melhorando. O Vilimigo fala, ó, depois de um período nebuloso, em que lançamentos e vendas caíram 15,4% e 5,5% respectivamente, o mercado de imóveis espera uma retomada aos níveis de 2021, que foi recorde. Mais um ponto para o governo de Jair Bolsonaro. Aí vem a Globo. Black Friday, Copa, 5G, Natal, animam o varejo, mas inflação e dívida preocupam. Apesar de concentração de datas favoráveis no segundo semestre, setor mostra um otimismo moderado com desempenho até o fim do ano. Não faltam matérias. Quem solta sempre matéria disso daí é a Veja, lá na conta do Radar Econômico, fala o seguinte... vendas na maquininha da Cielo aumenta 5,6%, 7%, não sei quantos por cento, isso aqui, outro. Ocupação de shoppings está tanto, isso aqui é tanto, aqui, bababá. É o tempo todo mostrando que a economia está retomando. Agora tem que vir a Globo falando, não, é um otimismo moderado. A inflação aí está preocupando. Tá preocupando. Tá. Vamos falar de inflação. Gasolina. 4,39 em Tatuí, São Paulo. Etanol, 2,95. Será que teremos gasolina menos de R$4? Menos de 4... Rapaz, bem que podia, menos de R$4, acho muito justo. O povo merece. Otimismo moderado. Aí veja. Anel mantém bandeira verde em setembro, sem taxa adicional na conta de energia. E é isso aqui que eu quero pegar pra gente destrinchar uma coisinha que tá acontecendo. A gente já tá comentando, já tem mais de 2 meses, que é a situação na Europa. Pessoal, no Brasil, combustível caindo, eletricidade caiu por questão também ligada ao ICMS. Bandeira verde continua, porque o Brasil, graças a Deus, tem a sua matriz energética, talvez uma das mais renováveis de todo o planeta. Acho que mais do que o Brasil tem a Noruega, mas a Noruega é um ovo, né, desse tamanho. O Brasil é hidrelétrica para dar, vender e exportar. Realmente exporta energia através de suas hidrelétricas. E aí vejam só, o cenário brasileiro está indo muito bem. O que está acontecendo ao redor do mundo? Isso daqui já é a conta final, aqui não é perspectiva de mercado, não é aquelas cotação do mercado, energia daqui a um ano, megawatt, não. Isso aqui é real, está acontecendo agora, nesse exato momento. Reino Unido. A conta, se quiser pagar o ano, né, você comprar lá o pacotão, 61.667 euros. E aí eu quero destacar um valor, que é o valor aqui, eu não sei o que seria o P que eles consideram. Esse valor do P. P por dia, né? É uma taxa. Está custando 40, precisamente 40 euros, né? É um valor. A pessoa que postou isso daqui fala o seguinte, ó. Apenas pensei que poderia atualizar vocês, né? Sobre o último melhor negócio de energia disponível para um pub do nosso tamanho. Não é um pub gigante. Aqui é um bar. É um pub. O bar para operar um ano, 61.667 euros. E não é um bar grande.
Estávamos pagando 15p unidade em maio, que já teve um aumento. Esta é a melhor cotação disponível hoje. Então vamos aqui para o número, esquecendo o valor total, que é um pub, gasta um pouco a mais, é um comércio. Eles pagavam 15p, agora está em 40p, a melhor cotação do mercado. De maio para agora, e os preços ainda irão aumentar mais. O preço para o consumidor final, que já está assim certo, martelo batido aqui, já conta, o cara lá fez a cotação, o preço aumentou quase 3 vezes, que o P teria que estar em 45, para bater assim, um redondo. Aumentou exatamente 2,667. 2,6 vezes. Aí no Brasil é o seguinte, é a sua conta de energia custa 150, depois passar para 400 reais. É literalmente isso. Vou contar pra ficar bem fácil, né? Sai de 150 para 400 reais. A gente já comentou sobre a Itália. Tem lugar na Itália aumentando 9 vezes. Matéria da BBC. Eu fui atrás dessa matéria por causa de outra coisa. Que era realmente da Escócia. Jornais da Escócia. Aumento recorde de energia e professores em greve. Além dos professores em greve, vários setores chave da sociedade estão entrando em greve na Escócia, como coleta de lixo, e coleta de lixo orgânico, né? Comida, resto de comida, que se não coletar, você pode ter problema, inclusive, com peste, né? Com ratos, e você tem um problema de saúde real, grande na sociedade. Mas o problema é Bolsonaro. Greve de professor, e essas greves estão sendo motivadas pelo aumento do preço das contas de energia. Você vê ali a capa do jornal. Ó. Reino Unido atinge o recorde no preço de energia. Na matéria da BBC, traz essa capa aqui, ó. Uma conta de 70 mil, eu acho que é euros, né? Não sei se é euros ou pound, essa letrinha aqui, mas ou é euro ou é pound, né? Libra, no caso, 70 mil euros ou libras, pode fazer com que a loja feche. A loja pode fechar. O cara falou, cara, se o preço continuar crescendo, eu vou ter que fechar minha loja. Fechar a loja por não ser mais rentável, pagar, assim, a conta não compensa mais. E aqui do lado você vê, ó, olha as pilhas de lixo armazenado. Europa. O problema é Bolsonaro. Olha isso daqui. Enquanto Bolsonaro, no início do ano, foi na Rússia, criticado por todos, tudo e todos, voltou para o Brasil, garantiu a nossa soberania alimentar, porque ele garantiu o fertilizante. Olha isso daqui. Empresas belgas de fertilizantes e fundição de aço estão fechando, porque ambos os setores dependem muito de energia. Em um determinado vídeo eu comentei sobre isso, mostrando que no sul do Brasil estava sendo construída, tinham terminado de construir uma nova usina. E essa usina ia aumentar a capacidade lá da fábrica, uma fábrica de ureia, e eles iam vender o resto da energia. Você pega assim um processo da ureia, se eu não me engano, é 21:1. Quando você pega assim a capacidade energética final do substrato final, sei lá, 1 quilo dá para ter 1.000 calorias, você gastou 21.000 calorias no processo, né? Obviamente você vai possivelmente converter isso daí em joule ao longo do processo. Então, da física para você olhar, a energia gasta. Você gasta muita energia para fabricar fertilizantes. E aí lá na Bélgica, fechou empresa, fertilizante, aço, também gasta muita energia, tem que manter as caldeiras ligadas o tempo inteiro. Eles não podem mais competir novamente com as empresas asiáticas e americanas com preço de energia baixos. Milhares de pessoas estão perdendo seus empregos. Esta é a nova tendência, a menos que os governos europeus possam corrigir suas políticas energéticas. Mas o problema é Bolsonaro. E eu fui atrás daquela matéria da BBC porque eu vi essa postagem aqui, ó. As pessoas estão queimando as contas de energia na rua. Falando, não vai pagar. Não dá. Isso aqui é a Europa. E os Estados Unidos? A gente chega lá. Você já estava aqui na sequência. Eu vou até mostrar. Estados Unidos. Mais de 20 milhões de famílias estão atrasadas nas contas de serviço público. Olha lá a conta aqui, ó, de eletricidade. Mas o problema é Bolsonaro. Gasto médio de uma conta de energia. Isso é na Europa. Você vê, ó. Até o inverno de 2022, que foi dezembro até fevereiro deste ano, você vê que já estava aqui, ó.
em 2.000 euros. Aqui agora, né? Aqui tá falando de 2023. Vamos pegar aqui na 2022, ó. É inverno de 2022. Final de ano agora. Já tá aqui, ó. Aqui? Não. É esse aqui. Esse pedaço aqui, ó. E o Q4. Esses dois aqui, ó. Pode chegar a 3.500. Tá falando até 4.000 por ano. Antigamente era $1.000. 1.000 euros. Tá chegando em 4.000. 4 vezes mais. 4 vezes mais a conta. E enquanto esse caos rolando, os Estados Unidos também não fica de fora. O que o grande democrata Biden está preocupado? Concedeu nessa quarta-feira um bilionário perdão. Bilionário não, né? Errou. Trilionário. Um trilionário perdão de dívidas estudantis. O financiamento para bancar o ensino superior é responsável por um passivo de 1,7 trilhão. A pessoa estudou, né, etc. Não é Brasil, não é... é bem diferente. Faltou um pouco de responsabilidade. Isso daqui também mostra que o pessoal não está pagando, emprego, etc. Mas o problema é Bolsonaro. E para você ver como são as coisas e como é a esquerda em todo lugar. Diante de uma crise econômica, diante de inúmeros problemas, ao invés dele assumir a responsabilidade, o que é que o Biden fala? Os republicanos e do MAGA não apenas ameaçam nossos direitos pessoais e segurança econômica, eles são ameaça à nossa própria democracia. A democracia está em risco. E olha o que a esquerda está planejando lá também. Em 2024, o pessoal de Los Angeles, né, Califórnia, o estado principalmente mais à esquerda nos Estados Unidos, eles vão votar um plebiscito onde eles poderão aprovar uma proposta de lei que obriga hotéis a oferecer quartos vagos para mendigos na cidade. Caso isso passe, será o fim da indústria de turismo na cidade. Eu acho que aqui é sempre bom mostrar o que está acontecendo. Para a galera botar a mão na cabeça, na consciência, raciocinar. Que é a conclusão, né? Não vou nem falar muito mais, a gente já comentou tanto aí do Lula, de Bolsonaro também. As políticas econômicas que cada um defende. Quem colocou, sei lá, 21 vezes aí meio ambiente, só fala sustentabilidade, e agora é o candidato da Agenda Verde. Pensa bem aí, né? A eleição tá vindo. Eu fico por aqui, deixo aquele grande beijo, abraço, gosto do meu trabalho, tem um peito na descrição, tem um botão de membros, botão de valeu, etc. Mas mais do que tudo, tenta converter um votinho, outro aqui pro Jair, conversa com teu amigo, ainda tá indeciso, e compartilha esse vídeo. Grande beijo, abraço, tamo juntos, vejo vocês amanhã, fui meus amigos.